Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai dar um passo um pouquinho além para consolidar as instituições financeiras que a gente já estudou até agora. Basicamente a gente viu aí bancos comerciais, bancos de investimentos, de desenvolvimento, a gente viu bancos de câmbio, financeiras, a gente também viu sociedade de crédito imobiliária, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias, todas as instituições aí do sistema financeiro. Hoje a gente vai estudar o banco múltiplo, que é um pouquinho diferente, ele tem uma característica diferente, mas colocando ele nesse momento aqui da nossa aula, depois de já ter estudado essas instituições, vocês vão ver como fica fácil de entender o que é um banco múltiplo, tá? Então, como não é diferente, eles estão aqui nos operadores do sistema financeiro. E o que é um banco múltiplo, então? Vamos lá para a definição e depois, como sempre, eu trabalho ela com vocês. São instituições financeiras, privadas ou públicas, constituídas sob a forma de sociedade anônima que realizam, dentro de uma mesma organização, as atividades próprias de pelo menos dois tipos de instituições. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aí para vocês. A gente tem um banco de investimento e um banco comercial, tá? Pensa assim, se uma determinada pessoa quisesse abrir um banco comercial, ela vai poder fazer, né? Ela vai ser uma pessoa jurídica, ela vai abrir o banco comercial. E se ela quisesse abrir um banco de investimento? Ela também poderia, né? Só que olha só, e se ela pegasse e juntasse na mesma empresa que ela tem o banco comercial e o banco de investimento, usar a mesma estrutura física que ela tem, ao invés de ter duas estruturas diferentes? É isso que um banco múltiplo ele é. Né? Ele pega as atividades de cada uma dessas instituições, né? Bancos comerciais, de investimento, de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, ele pega as atividades e as consolida em uma única instituição. Então, ao invés de a gente ter várias instituições separadas, vai ter apenas uma instituição desempenhando diferentes atividades. Né? Isso aí vai ser mais eficiente, né? Vai poupar recursos aí. Então a ideia do banco múltiplo é isso, ele atuar aí com diferentes atividades, aquelas que sejam próprias de cada tipo de instituição. Por isso que diz assim, né? Dentro de uma mesma organização, as atividades próprias de pelo menos dois tipos de instituições. Por que pelo menos dois tipos de instituições? Porque se fosse uma só, né? Aí a gente estaria falando da instituição propriamente dita, né? Não teria sentido ser um banco múltiplo. Então a gente tem que ter pelo menos duas instituições. E aí ele pode exercer as atividades de banco comercial, banco de investimento, de desenvolvimento, aí ele vai ter que ser público, tá? De crédito imobiliário, a sociedade de crédito imobiliário, né? De arrendamento mercantil, que a gente já estudou também, a sociedade de arrendamento mercantil, de crédito, financiamento e investimento, que são aí as financeiras, tá? Então, ele pode, né, por exemplo, aí, trabalhar com todas essas carteiras, pode trabalhar com duas, pode trabalhar com três, depende aí, né, de como é que ele vai querer estar exercendo as suas atividades. E olha como é que a gente chama, tá? Ao invés de chamar de diferentes instituições, a gente chama isso daqui, cada uma dessas instituições, quando a gente olha sob a ótica de um banco comercial, a gente começa a chamar de carteira. Então aqui a gente tem a carteira comercial que corresponde às atividades de um banco comercial. Aqui a gente tem a carteira de investimento que corresponde às atividades de um banco de investimento. Acho que vocês entenderam a lógica, né? São diferentes carteiras. E aí eu pergunto para vocês, um banco múltiplo, ele tem que atuar com pelo menos quantas carteiras? Tem que ter pelo menos duas carteiras diferentes, tá? E tem mais uma regra que a gente vai ver. Olha só, portanto, para ser banco múltiplo, o banco deve possuir pelo menos duas carteiras, sendo, olha a outra regra aí, que uma dessas carteiras deve obrigatoriamente ser comercial ou de investimento, tá? Então, sendo que uma dessas carteiras deve ser comercial ou de investimento. Então, um banco múltiplo, ele pode ter várias carteiras, mas uma delas ou vai ter que ser comercial ou vai ter que ser de investimento. Ele pode ter as duas? Pode, né? Tem que ter pelo menos uma. Ele pode ter nenhuma?
Não, né? Ele tem que ter pelo menos essa e essa. Ou seja, a gente não poderia ter um banco múltiplo com a carteira de desenvolvimento e a de crédito imobiliário apenas, né? Porque ele teria que ter ou a comercial ou a de investimento. Por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Porque assim, eu diria que 70, 80% das questões que tem sobre os bancos múltiplos, elas perguntam justamente isso, que é ele ter a obrigação de ter pelo menos uma dessas carteiras, de investimento ou comercial. Vocês entendendo isso, de banco de múltiplo vocês não erram mais questões, tá bem difícil. Bom, para cada carteira deve haver um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, podendo ser publicado apenas um balanço. Então, pensa assim, se o banco múltiplo não existisse, né, e eu quisesse atuar aí com as atividades de um banco comercial e de investimento, eu ia ter que ter duas instituições, dois CNPJs. E eu tenho que publicar o balanço, né, que é a parte contábil dessas instituições, uma para cada instituição. Né? Agora, olha só, como existe a figura do banco múltiplo, eu posso unir essas duas instituições em uma única estrutura, mas ainda assim, para cada carteira, né, eu vou ter que ter um CNPJ. A estrutura física vai ser a mesma, mas eu vou ter que ter um CNPJ diferente para cada carteira, para cada atividade que o banco desempenhar. Mas, em compensação, eu não preciso elaborar dois balanços, né, dois instrumentos contábeis ali. Eu posso elaborar apenas um balanço consolidado que vai reunir as atividades aí das diferentes carteiras que esse banco tem. Além disso, qualquer banco múltiplo deve conter em sua denominação obrigatoriamente a expressão banco. Não precisa aparecer do lado aqui a palavra múltiplo, tá? Essa é uma diferença aí das demais instituições que a gente viu. Não precisa disso. Então, basicamente, as funções dos bancos múltiplos vai depender das carteiras que aquele banco múltiplo ele tiver, tá? Então, operações de underwrite ele vai poder fazer se ele tiver a carteira comercial. Negociação de títulos e valores imobiliários, a mesma situação. Se ele tiver uma carteira comercial, ele vai poder fazer. Administração de recursos de terceiros, também. Intermediação de câmbio, a gente sabe aí que todas essas carteiras elas podem, né? Então não seria problema. Intermediação de derivativos, operações estruturadas de empréstimo e financiamento, empréstimo imobiliário, também fazer qualquer tipo de financiamento depende das carteiras que ele tem. Vai poder emprestar aí a médio e longo prazo para as empresas se ele tiver a carteira de investimento. A crédito direto ao consumidor, se ele tiver aí a carteira comercial, se tiver a carteira financeira, tá? Então depende das carteiras que ele vai ter. E antes só da gente encerrar, um detalhe importante, tá? Olha só, se o banco múltiplo tiver essas duas carteiras aqui, vamos colocar aqui. Ele tem a carteira comercial, tem a carteira de desenvolvimento. E vamos colocar mais uma aqui. Ele tem a carteira aí de financeira. Tá? Ele tem uma SC, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos. Aí. Eu pergunto, esse banco múltiplo aqui, ele pode captar através de depósito à vista? E a resposta que eu gostaria que vocês me dessem é que ele pode, tá? E por que ele pode? Porque ele tem a carteira comercial. E eu falei que as atividades do banco múltiplo, seja nas operações passivas, seja nas operações ativas, elas dependem das carteiras que o constituem. Então, se ele tem uma carteira comercial, ele pode captar através de depósito à vista, ainda que a carteira de desenvolvimento apenas por ela não possa e nem a financeira também por ela só não poderia, tá? Mas como ele tem a de comercial, ele pode captar através de depósito à vista. E aí a gente chega no momento importante da aula, né? Porque essa parte de poder ou não captar através de depósito à vista, ela aparece bastante nas questões, como vocês já devem ter visto, né? E lembrem que quem capta através de depósito à vista recebe o nome de instituição bancária, monetária. Então, vamos só colocar aqui quais as instituições que de fato podem captar através de depósito à vista, para vocês não esquecerem mais, tá? Porque são poucas. Relativamente perto da quantidade de instituições que a gente estuda, acabam sendo poucas. Então, vamos colocar aqui, ó, depósito
à vista. Fazer um destaque. E não esqueçam disso, que é importantíssimo, tá? Bancos comerciais, banco múltiplo com carteira comercial, a Caixa Econômica Federal, as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos. Essa galera aqui, eles podem captar aí através de depósito à vista. E por conta disso, né, inclusive são chamados aí de instituições bancárias. Certo? Bom, só mais um detalhezinho. Esse banco múltiplo, tal como ele está constituído aí, ele está atendendo às regras de um banco múltiplo? Ele tá, né? Porque ele tem pelo menos duas carteiras. Sim, ele tem três. E uma delas é ou a de comercial ou a de investimento. Realmente, ele tem a comercial. E o que mais ele teria que obedecer aqui? Vamos lá, ele teria que ter um CNPJ aqui, um CNPJ aqui, CNPJ aqui e um CNPJ aqui. E o balanço, como é que ficaria? Ele pode, tá, publicar apenas um balanço. E se eu trocasse aqui, ao invés de comercial, eu tivesse a carteira de investimento? O que muda? Ele atende às regras? Atende, porque ele tem três carteiras e uma delas é a de investimento. Ele tem um CNPJ para cada e ele publicou apenas um balanço. Ele pode captar depósito à vista? Não pode. Aí ele já não pode. Porque ele não tem a carteira comercial, ele tem apenas a carteira de investimento, de desenvolvimento e financeira, mas a comercial ele não tem. Então percebam que aqui, quando eu falo que o banco múltiplo ele pode captar através de depósito à vista, isso é relativo, porque depende das carteiras que ele tem. Se ele tiver a carteira comercial, ele pode. Se ele tiver só a carteira de investimento e não tiver a comercial, ele não pode, tá? Então, basicamente de bancos múltiplos é isso. Viram como fica mais fácil a gente estudar o banco múltiplo depois que a gente já estudou a atividade de cada uma das instituições? Eu, pelo menos, penso assim, tá? A gente volta aí para resolver as questões de concurso na sequência. Até mais.